No último dia 3 de janeiro agora de 2021, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista feita com um pastor chamado Zé Barbosa Júnior, que se apresenta como pastor de uma igreja chamada Comunidade Cristã da Lapa, no Rio de Janeiro, onde ele afirmou que a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus Cristo é uma oração socialista. E é isso que nós trataremos no vídeo de hoje. Antes, é bom a gente deixar claro o que é o socialismo. Resumidamente falando, o socialismo é o caminho a ser percorrido para se atingir o comunismo. Comunismo seria aí o estado perfeito, segundo a visão desse pessoal marxista ou socialista, que diz que tudo é de todo mundo, todos terão a mesma coisa, todos serão iguais. O estado será tão grande que ele deixará de existir, afinal tudo fará parte do Estado. Se você tiver curiosidade, acesse o Estatuto do Partido Comunista do Brasil, que lá vai dizer que o partido ele tem como objetivo superior o comunismo, e ele afirma a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Por isso que neste vídeo, quando eu falar de esquerdismo, socialismo, comunismo, trate todos como sendo sinônimos, para facilitar o entendimento. Antes de entrar na reportagem em si, eu te indico este livro aqui, o Livro Negro do Comunismo. Claro, se você tiver estômago para lê-lo. Aqui vai falar de todas as atrocidades que os regimes comunistas trouxeram desde o seu início até os dias de hoje. São quase 1000 páginas e tem muita informação aqui. Isso para que você não seja enganado pelas palavras bonitas que os socialistas utilizam. E por falar em palavras, essa é uma técnica que eles utilizam. Eles utilizam muitas palavras que você encontra na Bíblia. Só que, para o socialista, o valor dessa palavra não existe. É neutro, por assim dizer. Eu vou te dar um exemplo prático disso. O nome do país que mais persegue cristãos no mundo, que é o país comunista Coreia do Norte. Qual que é o nome oficial do país citado? República Popular Democrática da Coreia. Então vocês percebem que o próprio nome do país mais terrível do mundo, ele tem lá democrático no meio. Então você pode perguntar para todo socialista, ele vai falar que ele luta por justiça social, luta por igualdade, luta pela democracia, só que o significado de democracia para ele é diferente do seu. Então tomem muito cuidado com isso. Então vamos lá para a entrevista em si. Tá aqui a foto do pastor, parece um Zé Pilintra, né? Na verdade com esse chapeuzinho, não dá nem para ver o rosto dele direito, mas vamos lá. Ele falou isso na entrevista, essa questão da oração do Pai Nosso ser socialista, mas ele também fala isso no curso que ele vende chamado Cristo e o Socialismo, uma união para lá de possível. E ele cobra, esse é um dado interessante, R$60 por esse curso online, que você pode encontrá-lo no Hotmart, tá aqui, ó. E é R$60 e tal, tem aqui o símbolo do cristianismo, uma cruzinha aqui, na verdade, o símbolo do comunismo. É interessante a gente observar como ele tem nota máxima aqui de avaliação, 5, porém só tem uma avaliação. Às vezes é do próprio autor, né? Não sei. Mas tá ali o curso para quem tiver interesse. E é bem interessante ver uma pessoa defendendo o socialismo e se beneficiando do capitalismo. E aqui no curso ele vai dizer como as escrituras esculhambam o capitalismo. É importante a gente dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e na Bíblia ela não está apontando nenhum regime político. A Bíblia não fala que o regime político melhor é o capitalismo e nem o socialismo, e nem o comunismo, e nem a social-democracia. Nada. A Bíblia é um livro que está ali para nos trazer a salvação, apresentar Jesus Cristo, como foi a queda, o plano de redenção, o que precisa ser feito para nós sermos salvos, apresentar-nos Jesus Cristo, enfim. O objetivo dela não é apresentar nenhuma ideologia política. Dito isto, vamos lá para os argumentos que ele utilizou para defender o Pai Nosso sendo uma oração socialista. Lembrando que o sistema filosófico socialista ele tem origem no materialismo, no ateísmo e no antropocentrismo. Por isso que eu já gravei diversos vídeos aqui falando a respeito da incompatibilidade do socialismo com o
cristianismo. Não tem como conciliar uma coisa com a outra, mesmo eles utilizando os mesmos termos que aparecem na Bíblia, mas eles fazem isso como estratégia para eles atingirem o objetivo terrível deles. Então vamos lá, o primeiro argumento que ele utiliza é que, logo no início da oração do Pai Nosso, vai dizer o seguinte: Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, o Pai Nosso. Então ele se pega nessa palavrinha, nesse pronome nosso, e ele fala assim, já que está escrito lá nosso e não meu ou seu, ele diz que isso é um indício de que não é um projeto personalista, não é um sistema que exclui pessoas. Essa é uma das argumentações mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida, mas a gente tem que falar, tendo em vista que ele falou, e pode ser que engane alguém. Afinal, os cristãos de hoje em dia estão deixando a desejar. Não leem nada, não buscam conhecimento de nada, malemar leem a Bíblia. Quando leem. Inclusive, todo domingo nós temos vídeos aqui no canal falando a respeito de Bíblia. Nós falamos bastante a respeito de interpretação bíblica, princípios de interpretação, e vocês vão ver os absurdos aqui que tem quando alguém interpreta erradamente a Bíblia. E aqui fica muito claro que ele não erra por falta de conhecimento, ele erra por malandragem mesmo. Ele quer enganar, ele quer pegar o óculos da cosmovisão dele socialista e colocar as suas ideias dentro da Bíblia. E aí ele faz uma mescla. Se eu quiser ensinar qualquer coisa que você possa imaginar, eu posso pegar a Bíblia e eu vou achar algum versículo ali para te ensinar qualquer coisa, das mais absurdas que forem. Mas claro, tudo fora de contexto. Aí não adianta, não é a Bíblia que eu estou utilizando. Mas vamos lá. Ele usa esse termo aí de exclusão de pessoas. Só que é um termo muito genérico que todo socialista gosta de utilizar porque te dá a impressão de que você realmente não pode excluir ninguém e tudo mais. Só que a Bíblia, ela exclui sim. A Bíblia tem versículos, por exemplo, de disciplina eclesiástica que quando a pessoa não se arrepende e quer continuar lá congregando e a pessoa é um insubordinado e não se arrepende, ele tem que ser excomungado, ele tem que sair fora para não contaminar os outros. Jesus Cristo também diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ora, se tem gente que ouve a voz e segue, logo tem gente que não ouve a voz e não segue. Então a Bíblia vai mostrar essa exclusão. Isso que ele mostra parece muito com aquela doutrina do universalismo. Aquela doutrina que diz que Jesus Cristo veio, morreu por todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Seja a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, seja a pessoa que não se arrependeu dos seus pecados e que não crê em Jesus. Eles dizem que todo mundo vai ser salvo. É bem parecido com o que ele fala aqui, dessa questão do exclusão de pessoas. E é engraçado como ele usa esse pronome nosso, porém a gente tem diversos pronomes na Bíblia, meu. E aí estaria no individual. Por exemplo, Jesus Cristo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Depois no livro de Salmos vai estar assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então você vê que essa argumentação do pronome nosso não tem nada a ver. Depois, os versículos que eu já citei, aqui de Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Depois nós temos outra amostra da responsabilidade individual e não coletiva, como ele tenta mostrar. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Está lá em Romanos 14:12. Se é cada um de nós, aqui você exclui o coletivo. Aqui está no individual. E depois, o versículo que eu tinha citado, Mateus 18:17, que fala sobre a disciplina eclesiástica. E lá Jesus fala que se o insubordinado não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, exclui ele da comunhão. Outro argumento que ele vai utilizar para falar que a oração do Pai Nosso é socialista é a menção ao pão nosso de cada dia. Ele aponta aqui, olha isso, olha esse absurdo. Ele diz que se está faltando pão para alguém e alguém tem demais,
tem pão sobrando. Alguma coisa está errada nessa equação. Olha que absurdo que ele tira esse ensinamento que não tem nada a ver. Jesus Cristo está falando ali o pão nosso de cada dia, a nossa necessidade diária das coisas. Você pode observar o que quer dizer essa quarta petição da oração lá no Catecismo Maior de Westminster, que vai dizer que esse pedido do pão nosso de cada dia é um pedido feito por nós mesmos e por outros que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos, possamos do seu livre e conforme parecer bem a sua sabedoria paternal, gozar de sua porção suficiente desses favores e de tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento. É isso que quer dizer a quarta petição da oração do Pai Nosso. Só. Não tem de onde ele tirar aquilo que ele tirou. Inclusive, observe que se ele fala que alguma coisa está errada nessa equação de alguns terem mais e outros terem mesmo, isso não ganha ou não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Veja lá no livro de Jó. Jó é interessante porque tanto no início como no final ele vai falar da riqueza de Jó. Então se ele está falando que alguém tem para mais, é porque está errado. Mas olha lá o que diz lá no início, lá no Jó 1:3. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Isso daí depois Jó passa por todos aqueles problemas, perdeu tudo, e depois lá no final, no capítulo 42, versículo 10, vai dizer: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Ou seja, Jó voltou a ser rico e mais rico ainda. Então esse papo socialista aí é furada, não encontra amparo bíblico. Outro exemplo de riqueza na Bíblia. Caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Ou seja, José de Arimateia foi aquele que deu lá o local para que Jesus fosse sepultado. Ele era um homem rico, discípulo de Jesus. E eu te desafio a procurar algum versículo na Bíblia onde ele foi censurado por ser rico. Você não vai encontrar, já vou te adiantar. Depois, lá em Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema não é a pessoa ter dinheiro, não é a pessoa ser rica. O problema é como ela utiliza esse dinheiro. Ser rico por si só não é pecado. Só a pessoa que não conhece nada de Bíblia, não conhece o mínimo para falar que ser rico é pecado. Só que a gente sabe que esse cidadão, ele sabe. Então ele utiliza isso na malandragem para te enganar mesmo. Depois, outro argumento que ele vai utilizar é sobre a multiplicação dos pães. Ele vai dizer que o texto denuncia que tem gente que tem demais. Olha o outro absurdo dele. Parece que não leu o texto bíblico. As pessoas estavam lá o dia inteiro, estavam com fome. Jesus Cristo multiplicou o pão e o peixe para matar a fome do povo. Não tem nada a ver a condenação de que quem tem mais está errado. E ele diz que ele enxerga essa passagem como um sinal de que é possível partilhar as riquezas do mundo. Basta cortar os excessos. É claro que a Bíblia ensina que nós devemos ajudar o próximo. Isso é claro em toda a Bíblia. Porém, para o socialista, quem tem o dever de fazer isso é o Estado, não as pessoas. E não é isso que a Bíblia ensina. E é interessante a gente observar como Paulo fala lá aos Tessalonicenses. Olha aqui. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Se a gente fosse levar a ferro e fogo esse versículo, o socialista não ia comer mais, porque a maioria deles o quê? Não trabalha. Então, olha aí um alerta para eles. Depois ele fala aqui que a Bíblia fala o tempo todo de falsos profetas e exploradores da fé, o que segundo ele atinge em cheio justamente os pastores que enchem a boca para execrar o casamento entre progressismo e cristandade. Então ele está falando que pessoas, ou pastores aqui no caso, que fala que a cristandade não pode, o cristianismo não pode ser conciliado com o progressismo, que é outro sinônimo também de esquerdismo, esses são falsos mestres e falsos profetas. Porém, não é isso que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que falsos mestres e falsos profetas são aqueles que ensinam a Bíblia de forma errada, ou seja, aqueles que dizem que o Pai Nosso é uma oração socialista. Lá em Gálatas 1:8, Paulo vai dizer: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, os apóstolos, ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente, tipo assim, a oração do Pai Nosso é socialista, daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Essa versão é a NTLH que eu estou utilizando aqui. E depois, no final da entrevista lá, ele fala o absurdo de que as igrejas cresceram muito no governo do PT. Como se, então, o PT ele tem agora a força para crescer ou diminuir as igrejas. Isso aí é outro absurdo. Mesmo quando a gente lembra que o Lula e o PT, eles buscaram reinterpretar a Bíblia, justamente para colocar esses pensamentos marxistas dentro da Bíblia. É interessante a gente observar que isso não é novo. Teologia da libertação da Igreja Católica e a teologia da missão integral dentro das igrejas evangélicas já são aí desde a década de 60, década de 70. Só que hoje, eu acho que por causa das redes sociais, a gente tem muito mais acesso a isso. E muita gente recebe esse conteúdo e esse material. E a gente tem que ficar atento para não ser enganado, porque esse pessoal, por exemplo, uma pessoa sem relevância nenhuma, que é esse Zé Barbosa Júnior, ele faz uma entrevista para um jornal que ainda, infelizmente, tem muita divulgação, que é a Folha de São Paulo, e aí ganha espaço. Muita gente vai olhar lá e vai pensar que é uma pessoa séria, mas aí na hora que você vai dar uma pesquisadinha, você vai ver que não é bem assim. É igual quando eles usam o tal do Henrique Vieira, uma pessoa sem expressão em lugar nenhum, e eles utilizam ele como sendo um líder religioso. Líder religioso tem que liderar alguém. Eu não vejo muita gente sendo liderada pelo Henrique Vieira, que é outro mais ou menos no padrão desse aqui. Então, qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso? Que não tem como conciliar cristianismo e socialismo. Socialismo só por ter base no ateísmo já não vai combinar com o cristianismo. E também o socialismo, como grande parte deles não acreditam em Deus, eles querem construir o paraíso aqui na Terra. E eles acham que eles têm a possibilidade, eles conseguirão fazer isso. Então eles exaltam a figura do homem e acham que o homem pode resolver todos os problemas do mundo. Eles não acreditam no pecado original, eles acham que é a sociedade que corrompe os outros, por isso que eles tratam os marginais, os bandidos aí como vítimas da sociedade, porque eles dizem que a sociedade é que corrompe o indivíduo e não que o indivíduo já nasce corrupto. Então eles ensinam lá um monte de baboseira e um monte de besteiras aí que você não pode ser enganado por isso. Outra conclusão que a gente chega é que é interessante a gente ver uma pessoa que mora num país capitalista poder usufruir disso, escrevendo livro, escrevendo suas bobagens e vendendo sem problema nenhum. Eu queria ver se ele morasse, por exemplo, na Coreia do Norte, ou na China, ou em Cuba, ou em Angola, e ele quisesse escrever alguma coisa que vai de encontro ao pensamento do governo comunista. Provavelmente ele sumiria misteriosamente. Então isso é bem interessante. E por fim eu queria deixar aqui um versículo de Filipenses 3:2 para que você reflita e para que você divulgue esse vídeo para que outros cristãos não caiam no engodo desse cidadão. Lá vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui Paulo sendo enérgico, falando que nós devemos tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos pastores, com as falsas doutrinas. Não seja enganado. Busque conhecimento, ore, leia a Bíblia e procure pastores que sejam bíblicos, para não cair numa conversinha fiada dessa aqui. Um forte abraço e até a próxima.